Agora a gente avança um pouquinho mais com a apresentação dos projetos. Vamos receber agora o professor Eduardo Quinteiro, coordenador do projeto e palestrante, falar do projeto da PG Química. Todos podem me ouvir. Bom dia. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou aqui tentando carregar minha apresentação. Ela já está por aí? Deixa eu tentar aqui. Ainda não está para a gente na tela, professor. Ele me dá um comunicado aqui que eu só posso carregar 2 apresentações de slide. Eu acho que eu já havia carregado ela no início, se ela não está por aí. Vamos ver o que aconteceu, só um minutinho. Você já chegou a compartilhar a tela novamente, professor? Acho que agora foi. Ok. Obrigado. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu fui coordenador de um projeto Embrapi e já sou coordenador de um outro com a mesma empresa. Então, essa empresa é a PG Química. Eu não sei se tem jeito aí de aumentar na tela a parte do slide. Isso, obrigado. Então, o primeiro projeto desenvolvido foi o desenvolvimento de nanodispersão de sílica para polimento e selagem de porcelanato. Esse foi o primeiro projeto da unidade Embrapi, desenvolvido aqui da unidade Sim Embrapi. Ele se iniciou em setembro de 2020 e teve a finalização em dezembro de 2021. Já em abril de 2022, nós iniciamos um outro projeto com a empresa PG Química, que nada mais é do que a continuidade do primeiro projeto. Então, a gente desenvolveu um produto selante para porcelanato e, na sequência, no segundo projeto, a gente está trabalhando para agregar mais uma funcionalidade antimicrobiana a esse recobrimento selante. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos quem é a empresa PG Química, qual o interesse dela nesse projeto, o que é esse produto que nós desenvolvemos em conjunto. Bom, a empresa PG Química é uma empresa pernambucana, mas ela tem uma atuação fortíssima no interior do estado de São Paulo. E especificamente ela está localizada na cidade de Cordeirópolis, em São Paulo, e basicamente ela é fornecedora em Cordeirópolis para o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, que é um polo cerâmico muito importante no Brasil para cerâmica de revestimento. Nós estamos falando aí de mais de 65% da produção nacional de revestimentos cerâmicos. E a empresa PG Química fornece insumos químicos para a fabricação desses revestimentos cerâmicos. Então, aí, nesse slide, dá para ver desde fixadores, defloculantes, ligantes, colas, modificadores reológicos, tudo isso é foco de fabricação e fornecimento para a indústria cerâmica de revestimentos. Bom, então, tentando entender um pouquinho melhor essa indústria cerâmica de revestimentos, hoje, aí, esses são dados aí de até 2021, o Brasil, em 2021, se colocou como o terceiro maior produtor mundial de revestimentos cerâmicos. Revestimentos cerâmicos é aquele revestimento de composição de base argilosa que pode levar aquela camada de esmalte em cima, aquele esmalte de natureza vítrea. Então, o Brasil, atualmente, ele só perde para Índia e China em termos de volume de produção. A gente produziu em 2021 1.048 milhões de metros quadrados de revestimento cerâmico.
Bom, se a gente olhar mais de perto para esse setor, a gente vai ver que existem produtos diferentes. E a gente vê que piso, parede, fachada e porcelanato são os principais produtos da indústria de revestimento cerâmico, sendo que existe um destaque especial para o crescimento ao longo dos anos da produção do porcelanato. Então, o porcelanato está sendo muito bem aceito pelo mercado consumidor. E ele difere dos outros revestimentos por ser um produto praticamente sem porosidade, com porosidade próxima a zero. Então, no ano aí de 2021, a gente já fabricava 217 milhões de metros quadrados de revestimentos cerâmicos da tipologia porcelanato. Bom, vamos tentar entender um pouco essa relação, e isso foi importante na definição do projeto com a PG Química, lá no início, para a gente conseguir efetivamente contribuir com um produto que eles conseguissem reverter em vendas para as empresas cerâmicas. Então, a PG Química tem essa relação com as empresas cerâmicas, e as empresas cerâmicas têm essa relação de vender para o mercado consumidor esses revestimentos. O mercado consumidor, essencialmente ligado aos materiais de construção civil. Então, como que nós agimos enquanto unidade Simbrapi para desenvolver esse produto selante de porcelanato? A gente teve que identificar os requisitos, tanto do processo de fabricação do revestimento cerâmico, quanto os requisitos do produto acabado, que é aquele que vai ser exigido no mercado consumidor, que normalmente é um requisito normativo de desempenho do produto final. Ainda mais um produto selante, que ele está na superfície do revestimento cerâmico, e ele que vai ter todo o contato com o ambiente de assentamento. Então, foi nas empresas cerâmicas e nas normas que regulam os produtos que vão para o mercado consumidor que a gente foi buscar os requisitos de projeto inicialmente para desenvolver o produto. Dentro da indústria cerâmica, a gente teve que entender como é fabricado o revestimento cerâmico e em que ponto dessa fabricação se inseria o produto que a gente estava desenvolvendo, que era o selante. Então, a gente vê aí, olha, esse é um fluxograma da produção dos revestimentos cerâmicos. A gente tem várias etapas unitárias, desde a formulação de uma série de matérias-primas em pós. Então, a gente sabe que um revestimento cerâmico ele é um produto com uma estrutura sanduíche, tá? Então, são várias camadas de produtos cerâmicos diferentes, sendo que o mais superior vai ser o esmalte cerâmico. E o esmalte cerâmico, a gente vê aqui na etapa 6, ele é aplicado na placa de composição argilosa, que depois esse conjunto sofre um tratamento térmico de sinterização, onde ocorre a consolidação conjunta, e na etapa 8 ocorre o acabamento superficial. Ele se inicia com um polimento dessa superfície esmaltada. E esse polimento é para deixar ela mais plana e mais brilhante, com um brilho mais especular. Só que isso acaba por abrir poros no esmalte de natureza vítrea. Por isso, a gente tem que, na sequência, na operação unitária 9, se valer de uma nanodispersão de sílica. Então, esse é o produto foco de desenvolvimento, que vai ser aplicada sobre o esmalte polido para exatamente fechar essa porosidade. Então, o nosso foco foi nessas duas etapas do processamento. A gente fez visitas à indústria cerâmica e mapeou todos os requisitos de processo que o nosso produto teria que se adaptar para ser útil na aplicação industrial e realmente fazer a diferença para a PG Química.
Aqui eu tenho algumas imagens de microscopia óptica para mostrar para vocês do produto após o polimento. Então, essas manchas aí mais escuras são porosidades do esmalte cerâmica de natureza vítrea que foram abertas pela retirada de uma fina camada superficial. E se eu utilizo o produto selante, eu tenho essa imagem aí da direita, né? Que é após selagem, esses poros são fechados. Isso promove algumas vantagens. Então, aumenta-se o brilho, mas a principal vantagem está no uso pelo consumidor final. Vamos imaginar que esse porcelanato seja assentado no chão, tá? Então ele vai estar sujeito, vai estar em contato com todas as sujidades, a sujeira, líquidos que caem, e ele não pode acumular dentro desses poros que foram abertos no polimento essa sujeira, porque ela não vai conseguir mais ser removida com facilidade. Vamos olhar isso fazendo um corte num porcelanato esmaltado e olhando a secção lateral dele. Olha as bolhas que eu estou falando aqui, estão nessa camada mais acima do esmalte base. Dá para ver que após o polimento, elas se abrem à superfície, facilitando a entrada de sujeira. Isso aí a gente fala que prejudica a resistência ao manchamento do porcelanato. Ou seja, qualquer coisa que caia sobre essa superfície vai entrar dentro desses poros e vai promover a impregnação dessa sujidade, mudando o aspecto e tornando o produto completamente desinteressante para o consumidor final. Então, qual é a ideia do produto? O produto é produzir um recobrimento selante. Então, aí eu fiz uma ilustração de como seria, ele teria que formar uma camada superficial contínua, sem defeitos, e ao mesmo tempo preencher esses poros. E a solução encontrada é exatamente o uso de partículas nanométricas dispersas e uma nanodispersão aí que vai ser aplicada sobre essa superfície e posteriormente ela vai ter que se consolidar. Então ela é aplicada na forma líquida, mas ela deve se consolidar, e esses são os requisitos que nós levantamos, tanto de processo quanto de desempenho final do produto, baseado aí no mercado consumidor. Os principais requisitos de processo para se fazer essa camada é que seja uma dispersão estável o nosso produto, que ela não sedimente as nanopartículas ao longo do tempo, que permita uma rápida aplicação e consolidação dentro do processo industrial já existente, que utilize os parâmetros, então, do equipamento selante industrial que já existe. Requisitos do produto acabado são a melhor resistência ao manchamento, então existe norma que mede isso, existe procedimentos normativos que produz uma camada uniforme contínua, aumento do brilho e gere também uma maior durabilidade do revestimento cerâmico, da camada esmaltada, além de facilitar a limpeza e promover uma maior higiene dos ambientes aí de utilização. Então, olhando aqui uma imagem já de microscopia eletrônica da superfície onde foi selado um poro, a gente vê como fica o aspecto desses poros superficiais quando são selados com essa dispersão de nanosílica, tá? Então, a formação do recobrimento ocorre, se a gente olhar mais de perto aquela parte onde solidificaram, onde condensaram as partículas de nanosílica, a gente vai ver que são partículas muito pequenas, elas nunca ultrapassam aí os 150 nanômetros, tá? Então, são essas partículas de interesse, inclusive sobre a superfície aqui na lateral dos poros, que elas se formem, aumentando também o brilho superficial.
Então, aqui, olha, só por curiosidade, a gente tem uma série de variáveis que foram levantadas no equipamento industrial. Não vou citar todas aqui com detalhes, tá? Porque não vai dar tempo, mas a gente foi até a indústria fabricante de revestimento e levantou todos esses parâmetros para a gente tentar simular no laboratório a aplicação do produto em porcelanatos polidos, de tal forma a poder testar uma variedade de formulações enormes, coisas que a gente só poderia fazer no laboratório. Bom, o produto nada mais é do que uma mistura, então foi estabelecida uma ordem melhor de adição dos componentes. Os componentes da formulação, que eu não posso falar aqui, obviamente, por questão de confidencialidade, mas eles contêm, além da nanocílica, uma série de aditivos para adequar a aplicação e para chegar ao desempenho final também. Então, nada mais é do que uma mistura de componentes formando um produto com líquido, ele é bastante líquido, que é aplicado em laboratório. E, através de diversas formulações, diversos testes de categorização de componentes nessa formulação, então a gente tinha solventes, componentes mais abrasivos, componentes compatibilizantes, anti-espumantes, uma série deles aí. A gente testou a formulação e foi triando aquelas formulações mais promissoras, através do desempenho e aplicação medido em laboratório. Então, foi feita a aplicação em laboratório, pingando a suspensão, forçando com que ela entrasse nessa porosidade, deixando com que esse recobrimento se consolidasse, e aí na etapa 3, fazendo o teste de manchamento e depois simulando uma limpeza com uma água corrente e alguma ação mecânica aí também com pano debaixo dessa água corrente. Após feito isso ali, dá para ver a pecinha de porcelanato com metade de um círculo manchada com uma canetinha. E depois é feito o procedimento de limpeza para se comparar se conseguiu ou não se limpar. Olha a peça sem tratamento que eu coloco aí. Isso aí é como ela sai sem selante nenhum. Então, o manchamento é praticamente impossível de ser removido. E os vários selantes que a gente foi testando, fomos achando alguns interessantes, como o 1 e o 2, e alguns que também não deram bons resultados em laboratório, como é o caso do 3 até o 5. A gente foi sistematicamente fazendo essa triagem de dezenas e dezenas de formulações em laboratório, sempre tentando achar um caminho, e a gente percebeu que algumas formulações, obviamente, eram melhores. E a gente partiu, então, para fazer um teste em escala maior dessas formulações que eram promissoras. E a gente conseguiu resultados muito bons com essas formulações, inclusive utilizando ensaios normativos para porcelanatos, para poder ter uma resposta concreta para esse produto, se ele for utilizado industrialmente e o produtor de revestimento ter segurança de colocá-lo no mercado consumidor. Então, a gente teve ganho no manchamento. Aqui a gente vê esses ensaios são simulações de desgaste após a aplicação do produto. Deu para se ver que o produto que desenvolvemos é bastante similar a produtos importados. Existe um produto importado que é vendido, que nos serviu de referência para esse desenvolvimento. Então, a gente conseguiu desenvolver um produto tão bom quanto importado a um custo muito menor. Então, aqui, olha, os ganhos de brilho foram compatíveis. Essa barrinha amarela, que é a última aí de cada bloco, mostra o brilho inicial das peças. O brilho inicial num ângulo, vamos pegar esse bloco intermediário, medido a um ângulo de incidência aí da luz de 60 graus, ele é inferior a 70%. Os nossos produtos, que são as barras azul, laranja e cinza aí,
conseguem elevar esse brilho após a aplicação industrial acima de 90%, com resistência ao manchamento e sendo o produto transparente. Bom, esse produto, ao final, tentando ser breve aqui, a gente conseguiu fazer o depósito da patente dele e geramos o segundo projeto. O segundo projeto ele veio exatamente para agregar funcionalidade antibacteriana, antimicrobicida aí, a esse revestimento, o que seria mais uma funcionalidade para o produto. A gente utilizou uma série de técnicas de caracterização, os alunos ajudaram muito da equipe nesse sentido, então esses são os equipamentos que nós utilizamos e, para finalizar, essa equipe. Eu juntei aqui a equipe dos dois projetos, do projeto 1 e do projeto 2 da PG. Nós temos, no total, 6 docentes que participaram do 1 e do 2, 2 alunos de pós-graduação e 9 alunos de graduação. 6 desses alunos de graduação, são bolsistas diretamente ligados ao projeto e 3 deles são bolsistas do programa de capacitação 4.0, que também desenvolve atividades dentro desse projeto da PG. Bom, eu agradeço enormemente a atenção e fico à disposição aqui para eventuais dúvidas. Obrigado. Muito obrigada, professor. Ótima apresentação, bastante técnico o seu trabalho, né? Foi bem interessante conhecer um pouquinho mais dele. A gente tem uma pergunta para você. Você falou a respeito do recobrimento, né? Esse recobrimento, ele é desgastado com o tempo de uso, utilizando esse selante? Ou esse material possui alguma toxicidade para o meio ambiente ou para o ser humano? Como que é essa relação? Não. Em relação à toxicidade, não tem. Ele é basicamente sílica. Então, é sílica com uma natureza um pouco amorfa, mas sílica é um material que a gente encontra aí pela natureza, então ele não tem toxicidade. Em relação à durabilidade dele, eu ainda tenho algumas ressalvas em relação a essa durabilidade. Ele não resiste a um tráfego intenso, mas isso nenhum produto hoje consegue. Nem o único produto importado que as empresas utilizam consegue a resistência a esse tráfego intenso. Então, existe aí oportunidade quando a gente fala que não resiste, né, também. Então, existe a oportunidade de desenvolvimento para que a resistência à abrasão seja ainda maior, embora ela já seja boa e melhore muito em relação ao produto já polido. Entendi. Uma curiosidade que eu tinha era justamente em relação aos custos, né? Para estar fazendo esse selante. Você falou que é algo que é amplamente disponível na natureza, é um sintético, como que vocês utilizam? Porque eu vejo que vocês fazem bastante testes, então, em termos de custo para estar utilizando esse material, é bem viável, é acessível? O custo é relativamente baixo. Em relação, eu gosto sempre de comparar, por exemplo, existe hoje um produto que já a indústria utiliza, ele é importado, e existe esse produto nacional que nós desenvolvemos. Eles são diferentes na composição, eu acredito, a gente não sabe a composição exata do produto importado, né? Mas o custo dele, utilizando insumos nacionais, cai absurdamente. Então, para a indústria cerâmica, é uma grande vantagem, e em termos de desempenho, a gente viu que a gente consegue exatamente o mesmo desempenho. Ainda que a resistência ao desgaste, a durabilidade não seja ideal, mas do produto importado ela também não é ideal. Tá? Então, em termos de custo, a vantagem é enorme.
Poxa, bem promissor, então. Queremos saber dos próximos passos. Esperamos que você traga mais dados para a gente num próximo workshop, quem sabe. Ok, eu agradeço. Acho que a gente não tem mais perguntas para o momento, professor. Então, agradecemos pela sua apresentação e fica à vontade para ficar acompanhando o evento com a gente pelo YouTube. Muito obrigado.